puder liberar o banner para nós lá. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, como de costume temos, de pregar em série. E hoje eu queria iniciar uma que digo para você, irmãos, que é muito poderosa. Antes de pregar, eu já estou muito edificado no Senhor de ter preparado essa mensagem. Porque é algo muito poderoso que nós vamos estar tratando aqui nas próximas semanas. Antes disso, eu queria fazer uma oração. Feche os seus olhos. Pai, eu oro que o Senhor continue agindo entre nós nessa noite. Espírito Santo, eu peço pela Tua presença. Espírito Santo, eu peço pelo Teu derramar e eu peço pela revelação do Senhor aos nossos corações. Espírito Santo, eu peço, aquiete a nossa alma de todas as distrações, de todas as ansiedades que tiram a nossa mente da Tua palavra, de ouvir e entender o Evangelho do Senhor. Senhor, nos dê atenção e nos dê revelação nessa noite. Eu peço a mim que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê a capacidade de comunicar o que o Senhor deseja falar à sua igreja nessa noite. E que o Teu nome seja glorificado e que a Tua presença seja sentida e real nesse ambiente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós iniciamos uma série chamada Cartas às Igrejas. Vamos repetir? Cartas às Igrejas. Repita comigo. Essa série de ministrações, ela tem como base as cartas enviadas por Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Antes de entrar nas cartas, eu quero introduzir, mas nós vamos estar falando cada semana de uma igreja. Talvez em algum culto possa ser que fale de 2, pode ser que fale de metade de uma e na outra, não sei como vai ser. Vamos falar das 7 igrejas ao decorrer desses domingos aqui, das 7 igrejas que recebem as cartas de Jesus no livro de Apocalipse. Talvez você não saiba dessas igrejas, você nunca leu a respeito, não tem problema, e talvez você já saiba do que eu estou falando, mas essa série vai ter como tema Cartas às Igrejas, e quando nós entramos nessa série, quando nós olhamos para as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor, descritas em Apocalipse 2 e 3, nós estamos olhando para aquilo que Jesus pensa a respeito de sua igreja. Posso ouvir um amém? Vou repetir, quando nós olhamos para essas 7 cartas, nós estamos olhando a respeito daquilo que Jesus pensa e deseja sobre sua igreja. E isso é algo muito significante, sim ou não? Pensa se você tivesse a chance de sentar em alguns minutos com Jesus fisicamente, pessoalmente. Eu sei que isso é possível de maneira espiritual, por meio da ação do Espírito, mas vamos ilustrar que você tivesse a oportunidade de sentar fisicamente com Jesus e Ele falasse tudo o que Ele pensa a respeito da sua vida. Seria importante ou não? Você daria valor ou não? Você se atentaria a isso? Sim ou não? E quando nós olhamos para essas 7 cartas, nós olhamos exatamente para essa realidade. Jesus sentando diante de sua igreja e falando: eu preciso falar para vocês o que eu penso sobre vocês e o que eu desejo sobre vocês. Posso ouvir um amém? Estamos juntos até aqui? Dentro dessas cartas, quando Jesus fala o que pensa sobre a igreja, Ele usa uma nomenclatura que ela é muito impactante para o meu coração. Que em nem todas, mas na maioria das cartas dessas 7 igrejas, em 5 delas, Jesus ele usa uma palavra, um vocabulário que ele diz assim: tenho porém contra vós. E isso é algo assustador, isso é algo assombroso, porque Jesus está sentando diante de mim e de você dizendo: eu tenho isso contra você. Em relações a áreas da sua vida, em atitudes que você tem tomado, eu estou contra você. Como você ouve isso? Por isso que eu digo, meu objetivo aqui, irmão, não é que você ouça, talvez você já deve ter lido algumas diversas vezes as 7 cartas, você sabe sobre elas, você já sabe que vai ter a volta do primeiro amor, vai ter a igreja que causa enjoo, que não é nem quente nem frio, já sabe muito do que nós vamos falar. Mas eu queria que você encarnasse no seu coração, trouxesse à sua mente o entendimento de que nós estaremos a cada domingo aqui olhando para Jesus e ouvindo dele o que ele pensa a respeito de nós e o que ele deseja de nós, de maneira poderosa. As 7 cartas, as 7 igrejas, elas estão descritas, como já disse, em Apocalipse capítulo 2 e 3. Apocalipse ele é o livro escrito pelo apóstolo João, quando ele está na ilha de Patmos. No fim de sua vida, João recebe uma revelação. João está lá, nós já vamos ler. Eu acho que vamos primeiramente ler. E eu queria, antes de entrar, hoje talvez eu até só introduza hoje, não sei, vou tentar chegar em Éfeso. Mas vamos introduzindo por enquanto. Apocalipse 1, vamos fazer a leitura de uma parte do texto. O livro de Apocalipse ele começa da seguinte maneira, versículo 1.
revelação. Repita assim comigo, revelação. Quando nós olhamos para o título Apocalipse, você deve saber disso, ou pelo menos alguns de vocês, que o nome do livro não é Apocalipse. Ele foi dado na tradução para o português por falar das últimas coisas, por falar dos últimos acontecimentos desse mundo como conhecemos, mas o nome verdadeiro do livro é a revelação. E João ele começa escrevendo revelação de Jesus Cristo. Quando nós lemos revelação de Jesus Cristo, nós estamos entendendo que Jesus está se revelando e também revelando o que Ele deseja e o que Ele irá fazer. Então quando nós olhamos para Apocalipse, o pior erro que um crente pode cometer é quando ele fala, eu não gosto do livro de Apocalipse. É o maior pecado que ele pode cometer, sabia disso? É o maior equívoco escritural e da fé cristã que alguém pode cometer, é dizer, eu não gosto do livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse, ele é Jesus chegando ao homem e mostrando quem ele é e o que ele irá fazer, é a revelação. Posso ouvir um glória a Deus? E deixa eu dizer algo para você, irmão, tudo que você precisa, tudo que eu preciso, é de uma revelação. Tudo que eu preciso e tudo que você precisa é de uma revelação de Jesus. Ele se mostrar a nós quem Ele é. Minha oração nesses dias, hoje e a cada domingo aqui, é que você receba uma revelação. Que você possa ver, porque quando você recebe uma revelação, tudo muda. Nós olhamos para alguns personagens bíblicos, nós olhamos para Abraão, nós olhamos para Isaías, para Ezequiel, nós olhamos para João. Segundo a história, João ele não foi assassinado diretamente por ser uma testemunha de Jesus, mas ele morreu em uma ilha, longe de tudo, sozinho, uma ilha onde havia muitas espécies de víboras, um lugar totalmente hostil. João foi largado naquele lugar, por ser um testemunha de Jesus, e naquele lugar, a história conta, isso não é Bíblia, mas a história vai dizer que João, antes de ser lançado lá, ele foi tentado matar ele, jogando João em um caldeirão de óleo fervente. João foi jogado lá para ser morto, e por incrível que pareça, ele não morreu. Ele foi tirado de lá, e ele foi jogado nessa ilha, e ali João morre. E aí a pergunta é, o que esses homens, como Abraão, como Ezequiel, como Isaías, como João, como Paulo, elevaram a vida a um nível completamente diferente daquilo que eu e você conhecemos de fé cristã? O que aconteceu com esses homens? O que aconteceu para um homem ser lançado num caldeirão de óleo fervente e não correr? E vai ter até um outro personagem que nós vamos falar em uma das cartas, que foi colocado também em um lugar e ele foi cozinhado em uma espécie de martírio, morreu cozinhado. O que esses homens tiveram? Qual que é a diferença deles para mim e para você? Que quando chega domingo a gente ainda faz um cálculo para ver se vai ou não no culto. Que eu vou fazer uma série de 7 mensagens e talvez você ouça 3 delas, porque alguns domingos você não vai estar aqui, porque aconteceu coisas, houve equívocos, houve contratempos que a gente sabe que não são contratempos, são falta de, como eu gosto de chamar, falta de querência, falta de querer. E aí a gente chama de contratempo, mas é só querência, Sempre digo, padre, a questão é querência. Quando não tem querência, não tem o que faça. Quando não tem querer, não tem o que o homem faça. Mas qual que é a diferença? E aqui eu estou sendo um pouco chato, mas vou falar de maneira geral, da minha e da tua fé cristã. Qual que é a diferença para esses homens? A diferença é que eles receberam uma revelação. Eles viram algo. Para ser mais exato, eles viram alguém. Que talvez eu e você não conseguimos ver no nível que eles viram. Mas podemos ver, de alguma maneira, próximo ao nível que eles viram. Posso ouvir um amém? O livro de Apocalipse começa dizendo, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Versículo 3, bem-aventurado, repita comigo, bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Já preguei isso diversas vezes. Mais do que feliz, ou mais do que abençoado. O escritor vai dizer, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Me ouça com cuidado, irmão. Bem-aventurado. Bem-aventurado é você
que estará ouvindo essas mensagens a cada domingo aqui. Porque você está ouvindo a revelação de quem Jesus é e do que Ele deseja. Bem-aventurado. Isso não é uma encheção de linguiça na pregação. Isso é algo que eu queria que você entendesse, irmão. Não há nada na vida que te torne mais abençoado do que receber e como o escritor, como João escreve, e guardar no coração as palavras da profecia. Não há nada que o torne você mais abençoado do que receber a revelação de quem Jesus é. Diga amém. Como cantamos nessa noite essa canção que eu amo tanto. Muito obrigado, meus irmãos do louvor, que acataram o meu pedido, porque essa música é linda, linda. Se tenho a ti, eu tenho tudo o que eu preciso para viver. Sabe o que esses homens receberam? Uma revelação que fez eles cantarem essa canção de uma maneira verdadeira. Eu tenho a Ele, eu não preciso de mais nada. Bem-aventurado é quem ouve essas palavras, guarda no coração e ajusta e alinha a sua vida às palavras desse livro. Eu não vou pregar Apocalipse inteiro, eu vou pregar as 7 cartas às igrejas, mas elas estão dentro desse contexto que João vai escrever. Bem-aventurado aquele que ouve. Você será a partir de hoje ainda mais bem-aventurado se você ouvir com atenção as palavras que nós vamos estar ministrando aqui nesses dias. Não porque eu estou pregando, mas por conta da revelação de Jesus. Posso ouvir um amém até aqui? Agora você vai pular para o versículo 9. Diz assim, me acompanha na leitura, irmão, não se distraia, vamos ler juntos. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Repita assim comigo, dia do Senhor. Quando é o dia do Senhor? Quando é o dia do Senhor? Domingo, era domingo aqui, quero que você entenda isso, era domingo. É sério mesmo. No primeiro século, o dia do Senhor já era considerado o primeiro dia da semana, porque era o dia da ressurreição. Por isso que existe essa nomenclatura, dia do Senhor. O dia da ressurreição era domingo. João comeu uma maionese, estava lá em Pátimos, sossegado. Versículo 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê, e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. O que é um candelabro de ouro? Quero que você entenda bem a mensagem. É tipo aquela parada que algum dia esteve ali, não está mais. Sabe? A menorá? Aquele negocinho assim, que é um candelabro de ouro. Só para você ter essa visão na sua mente. No meio dos candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, semelhante ao Filho do Homem. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga você é lindo, Jesus. Com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Repita assim comigo, 7 estrelas. E da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol do seu mais alto esplendor. 17. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu e que são e que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Posso ouvir um amém? Lindo, né? Você não acha? Você não acha maravilhoso, sim ou não? Você não fica, nossa, cara, que fantástico. João, ele está na ilha de Pátimos, em um belo domingo, preso, abandonado, largado naquele lugar. E num certo domingo, ele tem uma experiência, ele é tomado no Espírito, e ele recebe uma revelação do Cristo ressurreto, cheio de glória e majestade, se apresentando com vestes talares, cingido com cinto, e significa que ele se apresenta
como o sumo sacerdote que tem autoridade nos céus e cingido com um cinto em seu peito, mostrando que ele é o governante justo, fiel, aquele que governa sobre a terra, aquele que tem autoridade tanto no céu quanto na terra. Ele aparece a João, e João ouve uma voz dizendo: João, você vai receber algo aqui, escreve e envie às 7 igrejas da Ásia. Ele traz o nome das 7 igrejas. E aí João, no meio dessa revelação, ele cai como morto, porque ele tem a revelação de quem Jesus é. Ele vê Jesus. E aí Jesus chega nele, toca e fala: João, tá tudo certo, tá tudo beleza, você vai receber algo muito poderoso, então escreve. E aí João já explica, Jesus já explica uma parte da experiência, de que os 7 candelabros eram as 7 igrejas que ele enviaria as cartas, e as 7 estrelas na mão dele, eram os 7 anjos dessas 7 igrejas. E aqui nós começamos a entrar nesse assunto. E aqui, a partir do capítulo 2, João começa a escrever uma carta para cada uma dessas igrejas. E essa carta é dita, é desenhada, é João que escreve, mas quem fala ela é Jesus Cristo, direcionado a essas 7 igrejas. Estamos juntos até aqui? Eu quero que você entenda bem isso. Deixa eu trazer um entendimento sobre essas 7 igrejas aqui. Primeira coisa, essas 7 igrejas foram 7 igrejas que existiram na história. Não são igrejas simbólicas. Talvez alguns de nós aqui já ouviram que essas 7 igrejas são 7 estágios da igreja na história. Cada parte da história, a igreja de Jesus passa por um estágio e cada uma delas é representada até chegar no último estágio, que é a igreja de Laodiceia, a igreja morna, que Jesus vai vomitar. Isso não é uma interpretação correta. É boa, a grande, massacrante maioria das interpretações bíblicas entende que essas igrejas não representam estágios, mas todas elas fazem parte dos estágios que a igreja passa ao decorrer de sua história de maneira geral, não que cada uma é um estágio específico. E essas 7 igrejas são 7 igrejas que existiram, são 7 igrejas reais. A igreja de Éfeso, que é a primeira que nós vamos falar hoje, ela é a igreja que Paulo fundou e escreveu uma carta chamada a Carta de Paulo aos Efésios, que nós bem conhecemos. Então essas 7 igrejas são 7 igrejas reais. Elas existiram e elas não são esse simbolismo dos estágios da igreja. Isso não seria correto de entendermos. Essas 7 igrejas, elas estavam localizadas num lugar chamado Ásia Menor. Ou seja, esse lugar hoje que seria parte da Turquia, já na região da Europa, essas 7 igrejas estavam em uma localização que era por domínio do Império Romano. Ou seja, essas 7 igrejas estavam debaixo de um ambiente muito hostil para ser igreja. O que eu quero que você entenda nessa introdução é que essas 7 igrejas estavam localizadas em uma situação muito hostil de viver a fé cristã, de ser igreja e de pregar o evangelho. Não era a realidade que vivemos hoje. Não eram 7 igrejas espalhadas no Brasil, numa vida bem tranquila, com templos bacanas, não. Eram 7 igrejas em um lugar que o Império Romano dominava. E creio que talvez a maioria de nós não saiba disso. Mas é importante entendermos que nesse momento da história da igreja de Jesus na terra, nos seus primeiros séculos, a principal perseguição e acusação que a igreja recebia era de ser não religiosa, por incrível que pareça. Porque nessa região que as 7 igrejas estão localizadas, a grande ordem, a grande doutrina liberada sobre elas era o culto a César. Toda a população da Ásia Menor e das localizações dominadas pelo Império Romano, elas tinham a obrigação de prestar culto a César. E essas igrejas estavam nesse território, nesse lugar, em um lugar onde elas eram obrigadas a prestar culto a César. E eu quero que você entenda isso porque é importante. O número 7 igrejas, fala de 7 igrejas existentes, mas também Jesus está mostrando para nós a totalidade da igreja ao decorrer da história. Ele coloca o número 7, a gente sabe que esse número ele é significativo na narrativa bíblica, que fala de todas as igrejas, de toda a aglomeração, a igreja universal em toda a história. Por isso o número 7 era para 7 igrejas que existiram, mas também fala sobre a igreja de ontem, sobre a igreja de hoje e sobre a igreja de amanhã. Fala para toda a igreja no decorrer da história até a consumação dos séculos. Posso ouvir um amém? Essas cartas falam para nós hoje, não somente para aquelas 7 igrejas. Por isso esse número mostrando a totalidade. Entendido isso, quando nós olhamos para as cartas, nós sempre vamos encontrar Jesus dizendo uma frase. Nas 7 igrejas, Jesus começa tratando com elas, falando uma frase. E essa frase é conheço, ou melhor, palavra, né? Essa palavra é conheço.
todas as 7 cartas às igrejas, Jesus começa dizendo: eu conheço as suas obras, eu conheço isso de você, eu conheço você. Quando nós olhamos para as 7 cartas às igrejas, nós temos um entendimento primário: Jesus nos conhece. Jesus te conhece. Quando Jesus vem tratar com você, que é o nosso objetivo nessa série de mensagens, Jesus chega a nós dizendo: viu, deixa eu falar uma coisa para você, eu te conheço. Eu conheço muito bem você. Por isso que quando nós somos encontrados com essas cartas, nós temos que ter isso na nossa mente, para que a gente não fuja de nós mesmos diante de Deus. Porque Ele nos conhece. Irmão, olhe para mim, Ele conhece o seu pecado, Ele conhece suas virtudes, Ele conhece as suas mentiras, Ele conhece os momentos que a sua vida se torna uma vida dupla, aonde você é uma pessoa de fé em alguns momentos e em outros existe um eu dentro de você que só você conhece. Que ai se alguém soubesse, coisas que passam à minha mente, coisas que sobem ao meu coração, ai se alguém soubesse. Jesus, Ele chega para mim e para você hoje, diante dessa pregação, dizendo: eu conheço você, e está na hora de você olhar para mim e deixar que eu trate você. Parar de fugir de quem você é, parar de fazer de conta que eu não vejo, parar de fazer de conta que eu não percebo, não buscar uma transformação, não acessar o meu coração para uma transformação, porque eu conheço você. Não adianta você fingir. Aqui eu não te conheço, o irmão do lado não te conhece, mas Jesus, quando Ele chega para tratar com a sua igreja, Ele diz: eu conheço você, e está na hora de você deixar eu entrar em um lugar aí dentro, que eu conheço, e só você conhece. Que você conhece, mas eu conheço tão bem quanto você. Estamos juntos até aqui? Jesus começa dizendo: eu conheço. Depois Ele vai tratar das virtudes dessas igrejas, não de todas, porque vai ter igrejas que Jesus não encontra virtudes. Diga assim, diga bah. Tem igrejas aqui que Jesus não encontra virtudes, Ele só encontra pecados. Depois Ele vai tratar das exortações, que são os pecados, e por último Ele sempre termina com uma promessa, e é isso que nós vamos ver aqui. E a primeira carta que Jesus vai tratar é a igreja de Éfeso. Agora eu queria que você pulasse para o capítulo 2, e essa é a primeira igreja, introduzido. Nós vamos à primeira igreja, a igreja de Éfeso. Versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço, como já disse, conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Versículo 3. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem ao seu favor o fato de que odeia a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Versículo 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se assentar, ou melhor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Posso ouvir um amém? Primeira carta à igreja de Éfeso. E aqui Jesus ele começa a tratar com a igreja de Éfeso. Essa é uma das passagens das 7 igrejas, talvez, se não a primeira, a segunda, mais citada, mais conhecida, por conta do momento que Jesus cobra a volta ao primeiro amor. Mas antes de entrarmos nisso, a cidade de Éfeso era uma cidade, como já falei, do culto a César. Era uma cidade de muita idolatria. A igreja de Éfeso, ela foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. A igreja que Paulo mais passou o tempo é a igreja de Éfeso. Paulo ficou em Éfeso por 3 anos, ensinando em sinagogas e em uma escola em Éfeso. E no capítulo 19 de Atos, nós vamos encontrar Paulo pregando o evangelho e um grande avivamento acontecendo na cidade de Éfeso, aonde, como era uma cidade muito idólatra, por causa da deusa Diana, que era a deusa da cidade, que tinha um grande templo, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. Era uma cidade que vendia muitos artifícios de idolatria. E quando Paulo prega o evangelho ali, muitas e muitas pessoas se convertem, a ponto de queimar livros de bruxarias e peças de adoração a Diana em praça pública. Só que o comércio
de Éfeso era o comércio que era sustentado por esse trabalho em relação ao culto à deusa Diana. E muitos dos comerciantes se revoltam contra Paulo e montam uma arruaça em meio a Éfeso contra Paulo, a ponto de por 2 horas, no teatro que havia na cidade de Éfeso, eles cantaram: Viva a deusa Diana dos Efésios. Eles por 2 horas cantam diante dos cristãos que ali estavam. Paulo não está, ele é meio que proibido de entrar. Eles cantam: Viva a deusa Diana de Éfeso. Essa era a cidade de Éfeso, mas Deus agiu de maneira poderosa em Éfeso. A carta de Paulo aos Efésios é uma das cartas, se não a carta mais fenomenal que Paulo escreve, porque era uma igreja muito viva e verdadeira naquela cidade. Mas aqui Jesus começa a tratar, depois de mais ou menos 50 anos do acontecimento de Atos 19, Jesus está se encontrando com a igreja de Éfeso e tratando com ela aqui. Primeira coisa que Jesus vai falar a ela é a apresentação que Jesus faz à igreja. Cada carta, Jesus vai se apresentar à igreja. E quando Jesus chega a Éfeso, a se apresentar na carta à igreja de Éfeso, ele vai falar que ele é aquele que passeia no meio dos 7 castiçais de ouro. E é aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Aquilo que nós lemos há pouco é a apresentação que Jesus faz à igreja de Éfeso. E o que nós aprendemos aqui? Acabamos de ler, os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas, e as 7 estrelas, os 7 anjos. Jesus se apresenta para a igreja de Éfeso dizendo: viu, entendam uma coisa, eu tenho total controle absoluto da igreja. A igreja está na minha mão, eu sustento ela, e eu sou presente nela. Posso ouvir um amém? Jesus diz: eu sou aquele que passeia em meio aos 7 castiçais de ouro, que é as 7 igrejas. Ou seja, Jesus está falando para a igreja de Éfeso: eu sou aquele que anda em meio à igreja, eu sou presente na igreja, eu estou sempre presente em meio à igreja. A igreja não é uma realidade distante de mim, eu estou presente nela e eu sustento ela, ela está ao meu domínio, ela está à minha autoridade. E isso é poderoso. Eu posso ouvir um amém? Jesus sempre se faz presente entre nós. Olhe para mim, irmão, Jesus sempre se faz presente em sua vida. Independente da situação que você esteja, Jesus sempre se faz presente com você, se você for igreja, porque Ele é aquele que passeia em meio à igreja, e Ele tem controle, e Ele tem domínio. Se você é um crente mais ortodoxo, você se incomoda com as grandes falhas que existem na igreja, espalhada pelo mundo inteiro. Mas uma coisa que nós temos que entender a respeito da igreja é que Jesus tem o controle absoluto dela. Nada que acontece foge do controle dele. A igreja não é minha nem tua, a igreja é dele. Ele está dizendo aqui a Éfeso: eu sou o pastor da igreja, eu estou nela, eu controlo ela, eu edifico ela, nada e nem ninguém para ela, porque ela está sob o meu domínio. Às vezes parece que coisas que acontecem na igreja, falhas da igreja, é que Jesus perdeu um pouco do controle, Jesus está triste, né? Jesus está perdido. Não, irmão, Ele é aquele que vem ao encontro da igreja dizendo: eu passeio no meio dela e eu sustento ela, está tudo debaixo do meu domínio, está tudo debaixo do meu poder, e isso inclui a minha e a sua vida. Diga amém, irmão. Fique feliz por isso. E aí Jesus começa a trazer as virtudes, e tudo isso é muito poderoso, irmão. Jesus começa a tratar da igreja de Éfeso dizendo: eu conheço as obras de vocês. E aqui ele mostra que a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que se movimentava. Lembra que eu disse para você, e aqui é a importância do que eu disse: a igreja de Éfeso estava localizada num território hostil, de perseguição, num território onde em todo momento eles eram confrontados a adorar César. César não era apenas um governante, César era um Deus, por isso ele deveria ser adorado. Por isso que em muitas cartas de Paulo, quase todas, se não todas, você vai ver Paulo falando Jesus como Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, e ele fala: eu sou prisioneiro de Jesus, sempre mostrando e trazendo entendimento para a igreja, que o nosso Senhor não é César, mas sim Jesus Cristo. E aqui esse era o lugar onde a igreja de Éfeso estava, mas mesmo assim, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que se movia. Ele fala: eu conheço o trabalho árduo de vocês. E Jesus está elogiando a igreja de Éfeso, falando: cara, sabe o que eu gosto? Eu gosto de vocês porque vocês trabalham, eu gosto de vocês porque vocês se movem, vocês não são preguiçosos, vocês não ficam só no conforto de vocês se movimentam, vocês são pessoas que estão sempre trabalhando a favor do evangelho. E aqui nós entendemos uma coisa que agrada a Deus: trabalho. Deixa eu contar uma coisa para você que talvez você não saiba. Jesus não gosta de crente de banco. Posso ouvir um amém? Você é um crente de banco, irmão? Não precisa responder, respondo só para você. Você é alguém
que não está a fim de se envolver com a vida da igreja, trabalhar, se movimentar, então você está desagradando a Deus, porque Ele mostra para a igreja de Éfeso, lembra? As cartas às igrejas mostram o que Deus pensa e deseja da igreja, e o que agrada a Ele, segundo o que Ele escreve a Éfeso, é uma igreja que trabalha incansavelmente. Ele fala o trabalho árduo. O que é um trabalho árduo? É um trabalho cansativo. Posso ouvir um amém, irmão? É um trabalho que traz exaustão. Muitas vezes a gente dá algumas migalhas para Deus e acha que Deus é besta. Não, mas eu servi, né? Eu cheguei hoje 15 para as 7 e daí eu ajudei o Davi com as cadeiras. Irmão, Deus não é besta. Posso ouvir um amém? Deus ama o trabalho árduo. A igreja que se envolve a ponto de cansar. Você cansa por Deus, irmão? Você cansa para Deus? Ou você cansa para você só? Somente para você. Deus tira suor de você. Deus tira momentos que você sente e fala, cara, cansei, hein? Por aquilo que eu estava produzindo em Deus. É claro, e nós estamos tratando disso na quarta-feira. O que é para Deus não é só as ações religiosas, eclesiásticas. Mas aqui nós estamos falando de uma igreja que como igreja se movimentava. De maneira que Jesus fala que o trabalho é árduo. O trabalho deles é cansativo. Irmão, você precisa se envolver com o que Deus está fazendo sobre a terra. Você não pode ser um crente que de 7 em 7 dias vai a um lugar para ouvir uma mensagem. Tomar um suco e comer um pão para estar em paz com Deus. Não. Jesus deseja da sua igreja que ela trabalhe, que ela se movimente, que ela soe em favor do Evangelho, porque essa é a nossa principal vocação. Soe, gastando tempo de oração, soe, gastando tempo de aprendizado bíblico. Aprendizado bíblico. Gastando tempo na pregação do Evangelho. Deixa eu fazer um teste com você. Vamos, olhe para mim, não se distraia. Quando eu falei do preparando o caminho, quantos aqui, já no seu filtro mental, já pensou, não, eu não vou? Automaticamente você pensou, não, eu não vou, essas programações eu não me envolvo, eu não vou. Você ouviu, legal, que bom, hein, Davi? Que bom que vocês, mas eu não vou. Você já sabe que você não vai. Você não deixa nem Deus falar com você, você já disse, eu não vou. Na tua cabeça você já respondeu, eu sei que tem. E eu sei que tem. Na tua cabeça já respondeu, eu não vou ir, porque eu não posso. Não é que você não pode, irmão, você não quer. O trabalho para Deus não é importante para você. Falei alto isso? Era só para eu pensar. Era para eu falar mais bonito. É sério, irmão. Nós estamos falando de cartas às igrejas, nós estamos falando daquilo que nos confronta. E não se ofenda comigo, porque hoje, domingo de manhã, como eu fui confrontado enquanto eu preparava essas palavras. Você acha que eu estou falando para você só? Ixi, irmão, já apanhei muito antes de vir aqui falar as coisas para você. Hoje de manhã, eu sentei na minha cadeira e falando, cara, eu acho que eu não entendo o que eu vou pregar hoje. Eu acho que eu não consigo compreender essas coisas. E aí eu acho não, tenho certeza, eu acho, coitado. Porque é algo muito forte. Mas entenda algo, irmão, Jesus deseja que a sua igreja trabalhe arduamente. Nós entramos em um nível, irmão, de igreja, que quando sai isso aqui do conforto, eu já não me envolvo mais. Se tiver que passar das 9h30, eu vou ficar cansado. Desculpa, irmão, mas não é assim. Para Jesus, não é assim. Você tem trabalhado para o Senhor, irmão? Não estou falando que você tem que ser integral, não estou falando que você tem que fazer o que eu faço. É claro que existe cada peça no corpo, cada membro, mas todo cristão precisa ter momentos onde você fala, eu estou me desgastando na obra. O teu carro é gastado na obra? Ele está se estragando na obra? Ou ele só se estraga para os seus luxos, para os seus desejos? As suas roupas estão sendo gastas na obra? Os seus filhos estão sendo gastos, você está oferecendo eles para a obra, para servir ao Senhor? Os seus membros, o seu corpo, o seu intelecto? Você é alguém que se Jesus viesse hoje tratar com você como falei, vou fazer um teatral hoje aqui, para ficar bem emocional essa pregação. Aqui somos nós, irmão, sentado na cadeira do encontro com Jesus e Ele lendo a carta para nós. Você e Jesus, se você fosse essa igreja e você é ela, Jesus diria para você, eu conheço como você tem trabalhado, hein, fulano? Nossa, parabéns, gosto. Você seria como a igreja de Éfeso? Não minta para você, irmão. Meu objetivo hoje é o que eu estou trabalhando no meu coração enquanto prego, enquanto preparo as mensagens. Não minta para você. Chega de mentirmos para nós, porque nós estamos mentindo para Deus. Primeira palavra que Ele usa à igreja, conheço. Eu conheço você, para de falar que você não pode, admita que você não quer, admita que isso não é importante para você, se arrependa.
e entre em um lugar comigo. Seja uma igreja viva e verdadeira, seja uma igreja que trabalha, que serve ao Senhor. Saia do raso, irmão. Diga amém. Saia do raso, irmão. Saia da mesmice, aumenta os níveis. Eu aprendi fé dessa maneira. Hoje estão meus pais aqui, meus pais são maravilhosos, e eu aprendi desde criança, sempre servir ao Senhor, indo ao limite. A igreja é longe, nós vai dar pé, para nós chegar suado. Aprendi com a minha mãe ali. Nós ia, eu tinha... Quantos anos que eu tinha quando a senhora ia dar pé? 6 anos. Catava a criancinha aqui, nós ia. Contava história, e nós morávamos lá, perto do panorama, e a igreja era aqui no centro. Quantos de nós coloca a criancinha de 6 anos para andar tudo isso, para ir ao culto? Ai, Davi, mas veja bem nada, irmão, ir ao limite para servir ao Senhor. Isso é zelo pelo Senhor, e não estou elogiando minha mãe, não se sinta tão, não fique se exibindo aí, estou só usando exemplos, brincadeira. Mas glória a Deus pela minha mãe e pelo meu pai. Mas é sério, irmão, e quando eu passei por um processo que eu encontrei Jesus na minha vida, ali nos meus 17, 18 anos, eu aprendi a fé assim, com aqueles que me discipularam, que me pastorearam, era assim, cara, você tem que dar muito ao Senhor, você tem que ir além ao Senhor, e nós estamos nos tornando uma igreja que quando foge do nosso conforto, não, é que sabe, ali fica puxado para mim, sabe, fica meio pesado, mas é para ser pesado mesmo, irmão. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Estava falando padre esses dias, a gente desaprendeu a usar esses textos das igrejas que falam bobeira, né, que eles gostam desses textos para manipular as pessoas. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, dê a tua melhor oferta, aí manipula, né? Mas é real, o texto é verdadeiro. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós temos dado migalhas para Deus e achamos que está tudo bem. Se Deus se encontrasse conosco hoje, Ele não diria que o nosso trabalho é árduo. Ele diz, legal, vocês estão fazendo umas coisinhas, bacana, mas não é árduo. Não tem muito elogio em cima disso. Posso ouvir um amém, irmão? Estou falando de todos nós aqui. Como falei, começou por mim hoje de manhã, estava preparando, falando, cara, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Diga assim, obrigado, Jesus, pela tua palavra. E entre em um trabalho árduo. Jesus elogia o trabalho árduo. Jesus elogia a perseverança. A igreja de Éfeso era uma igreja perseverante. Repita assim comigo, perseverança. Você tem sido perseverante, irmão? Pega uma água para mim, Felipe. Tem sido perseverante, irmão? Quando você sai do culto, quem aqui sai do culto com um plano espiritual na mente depois da pregação? Cara, essa semana vai. Essa semana aqui, às 7 horas, é oração. Deus falou comigo aqui. Quem já? Ah, só eu, irmão. Só eu que faço isso. Ah, vocês são muito descarados, né? Eles ficam tudo aqui, não, comigo não. Ah, é assim, a gente sai aqui todo tocado por Deus. Essa semana vai. Essa semana eu vou ler pelo menos uns 3 livros da Bíblia. E quem falha? Temos que ser perseverantes, irmãos. Temos que dar continuidade com intensidade naquilo que Deus está fazendo em nós. Posso ouvir um amém? Temos que perseverar na fé. Nós somos uma igreja, e eu não digo isso, irmão, não me entenda mal, não estou aqui para... a palavra tem que nos confrontar, não tem jeito, mas nós somos uma igreja de fraca perseverança. Qualquer coisa nos tira. Por que o nosso trabalho não é árduo? Porque nós não perseveramos. Não, agora eu vou no trabalho árduo. Primeira dificuldade, a gente para. E glória a Deus, que eu estou falando de uma perseverança aqui que não é a mais importante. E eu creio que você tem perseverado na fé. Posso ouvir um amém? Quero que você entenda isso também. Eu creio que você tem perseverado na fé. Eu estou aumentando o nível aqui, mas eu creio que cada um aqui está aqui porque está perseverando na fé. Eu sei que você teve motivos já para dar muitos passos para trás na fé. E você não fez. E eu creio que se Jesus se encontrasse conosco hoje, Ele dizia, vocês têm perseverado. Posso ouvir um amém? Essa aqui foi boa, irmão. Essa aqui foi bonita, diga amém. Não é só bordoada também, né? Vamos legalzinho. Eu sei que você tem perseverado. Mas, irmão, que abracemos a perseverança diariamente. Diariamente. Claro, estamos perseverando na fé, continuamos crentes, continuamos obedientes a Deus. Cometemos erros, claro, começamos e paramos, mas que possamos abraçar a perseverança cada dia com mais intensidade. Perseverança na oração. Sabe, irmão, eu sei que a gente entra em estágios de fé, onde a gente faz de conta que Deus não nos conhece e a gente se engana. Então, eu não estou orando, mas... Não, a gente não está orando porque a gente não está perseverando, não tem desculpa. A gente não está lendo a Bíblia porque a gente não está perseverando, não tem desculpa. A desculpa é, eu não persevero. Sim ou não? Que nessa noite o Senhor possa gerar algo no nosso coração que nos faça mais perseverantes. Perseverantes na oração, perseverantes na palavra, nas escrituras, perseverante na comunidade.
perseverantes em viver família de Deus. Quando nós estávamos pregando por vários cultos sobre servir aos irmãos, sobre amar os irmãos, a gente se joga, né, e marca um café, e vai visitar, e aí a gente para de vez em quando, a gente retrocede, a gente volta lá para o começo. Vamos perseverar, irmão. Se você estava servindo mais aos irmãos, persevere, continue servindo. Perseverança é uma virtude na igreja de Éfeso, que agrada a Jesus quando ele encontra em sua igreja. Posso ouvir um amém? Jesus, ele encontra na igreja de Éfeso uma boa ortodoxia. A igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa. O que é ortodoxia? Ortodoxia é o zelo pela doutrina. A doutrina bruta, sem misturas, sem ficar inventando o que é de Deus. O que agrada a Deus, sem conversas, sem misturas. Essa era a igreja de Éfeso. Você vai perceber que a Bíblia vai falar, Jesus vai falar para a igreja de Éfeso: vocês colocaram à prova os apóstolos e viram que eles eram mentirosos. Vocês não aceitaram qualquer um que chegou com qualquer ensino. Não, vocês pesaram os ensinos, vocês foram para cima, vocês deixaram permanecer só o que era verdadeiro. Vocês foram ortodoxos, vocês protegeram a doutrina. Algo que agrada a Jesus em sua igreja é uma igreja que protege a doutrina. Uma igreja que não faz concessão com o mundo. Posso ouvir um amém? Uma igreja que não entra naquele nível do danada. Não é bem assim. E esse é um dos males que tem afetado a nossa vida como igreja. Essa concessão com o mundo. Um dos aspectos que você vai encontrar na maioria das igrejas, das 7 igrejas da Ásia, é que elas se tornaram mundanas. Quase todas. Não todas. Boa parte delas. Que é o excesso de envolvimento com o mundo, a ponto de não zelar pela doutrina. Temos que ter uma doutrina viva ao nosso coração, irmão. Toda a tua vida, todo o teu comportamento, toda a tua atitude tem que passar por o filtro da doutrina. Cara, isso agrada a Deus? Isso Deus deseja? O que eu estou fazendo é agradável a Deus? O que eu estou fazendo bate com a doutrina da fé cristã? Ou eu não ligo para isso? Ortodoxia, uma igreja que protege a doutrina, é uma igreja que agrada a Jesus. É quando Jesus vem falar: cara, que bonito, você tem perseverado na doutrina, você tem guardado a doutrina, isso muito me alegra. Sabe, irmão, dentro da carta de Éfeso você vai encontrar algo que Jesus diz a ela: o que eu tenho a favor de vós é que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, a qual eu também odeio. E aí sempre vem a pergunta: quem são os nicolaítas? Quem é essa galera? Nicolaítas era uma seita herege daquela época da igreja de Éfeso, dos primeiros séculos, que eles eram chamados, irmão, veja isso, veja se a Bíblia não é uma coisa fantástica, né? E o ser humano, por isso que a Bíblia fala, não há nada novo debaixo do sol, né? Os nicolaítas eram uma seita herética que eles se denominavam o povo vencedor, ou seja, o povo da vitória. E eles pregavam no meio da igreja de Jesus imoralidade sexual. Vou ler aqui para eu não esquecer de nenhum detalhe. Eles promoviam um falso ensino. Eles comiam e diziam que não tinha problema comer comidas sacrificadas a ídolos, e eles pregavam imoralidade sexual e culto ao César. Mas como que eles faziam isso? Como que era a falsa doutrina? Era tipo assim: cara, não tem problema adorar César. Não, veja bem, é a cultura da nossa cidade. Não tem problema. Tá adorando Jesus? Estou. E não tem problema adorar César, está tudo certo. Né? Você consegue fazer a semelhança do que vemos hoje? Eles falavam que a comida sacrificada a ídolos não tinha problema. Só que a comida sacrificada a ídolos eram sacrificadas nos templos à deusa Diana. E os templos da deusa Diana, quem fazia o processo, dentro do processo do culto e da idolatria à deusa Diana, existiam muitas meretrizes, prostitutas. Então quando você ia acessar a comida sacrificada a Diana, você fazia isso por um processo de relacionamento com uma prostituta. Ou seja, a imoralidade e a comida sacrificada a ídolos estava lado a lado. Não era sobre comprar um espetinho na festa São João. Não era sobre isso. Era sobre um processo de admitir a adoração, culto e imoralidade sexual em relação ao Deus da época, a deusa Diana. E essa seita pregava isso, mas a igreja de Éfeso não se dobrou às pregações rasas dos dias dela. Diga amém. Vou repetir. A igreja de Éfeso não se prostrou às pregações rasas dos dias dela. A pregação do não tem nada a ver. A pregação de não, tá tudo bem. É um pecadinho ali, outro aqui, tá tudo certo. Não está tudo certo, irmão. O que agrada a Jesus é uma igreja que promove a santificação por meio da doutrina, por meio daquilo que é real, por meio das escrituras. Posso ouvir um amém?
Você entende isso? Para eu promover a doutrina, para eu ser um protetor da doutrina, eu preciso conhecer a doutrina. Hoje nós temos dificuldades em proteger a doutrina, em viver a doutrina, sermos ortodoxos, porque nós não conhecemos a doutrina. A doutrina está longe dos nossos olhos. E você sabe do que eu estou falando, né? Eu estou falando de ler a Bíblia. Vou ser bem direto assim. Estou falando sobre ler a Bíblia. Estou falando sobre estudar a Bíblia, irmão. Estou falando sobre estudar a Bíblia. Você tem estudado a Bíblia? Você tem lido a Bíblia? Vou começar do menor para o maior. Você tem lido a Bíblia? Você tem estudado a Bíblia? Você tem vindo na quarta-feira, no mês de discipulado? Pois é. Por isso que talvez a gente não tenha força para defender a doutrina. Porque essas três práticas, por vezes, elas não são presentes na nossa vida. Você tem lido livros? Você tem livros em casa, livros cristãos? Ou você só lê livros seculares e não tem problema nenhum em lê-los? Pode ler, tá tudo certo. Mas você tem aquele livrinho para te edificar um pouco mais, para te ensinar um pouco mais? Pois é, irmão. Às vezes não protegemos a doutrina porque não nos apegamos à doutrina. A doutrina é distante de nós. Mas o que agrada a Jesus é uma igreja que sustenta e abraça a doutrina. E leva a sério a doutrina. E fala, nós só fazemos e vivemos o que é agradável a Jesus. O que não é agradável a Jesus, nós não fazemos. Nós fugimos daquilo que desagrada a Jesus, nós fugimos do vocabulário que desagrada a Jesus, nós fugimos dos filmes, das séries, nós fugimos daquilo que está diante dos nossos olhos que desagrada a Jesus. Não, nós não entramos nesse lugar, por causa da doutrina. Nós estamos falando na quarta sobre cultura e vamos continuar. Existe muito a aprender sobre isso, coisas que a igreja errou, mas uma coisa é certa, irmão. A igreja de Jesus, ela ainda tem que ser quadrada aos olhos do mundo. Nós não somos igual. Nós não somos iguais. Nós não somos como eles. Se tudo for igual, algo está errado. Posso ouvir um amém? Que agrada a Jesus. Na igreja de Éfeso, era uma igreja ortodoxa. E aqui eu vou partir para o final. Talvez eu não consiga tudo, mas eu vou tentar resumir. Porque depois de Jesus elogiar tudo isso, Jesus dizer, cara, que bacana, sentadinho na cadeira aqui, legal, tudo isso é maravilhoso, igreja de Éfeso, vocês são uma bênção, cara, Ô irmão, pensa comigo, uma igreja que trabalha muito, a ponto de Jesus falar um trabalho árduo, um trabalho esgotante para o Senhor. Pô, show de bola, sim ou não? Que pastor que não quer isso, né? Coisa linda, maravilhoso. Uma igreja que não admite pecado, uma igreja que busca santidade e doutrina boa e verdadeira. A galera era top, sim ou não? Mas Jesus fala, eu tenho porém contra vós, que vocês deixaram o primeiro amor. E aqui o clima pesa muito, irmão. O clima pesa muito porque quando Jesus ele fala isso, ele não está apontando um pecado pequeno. Porque quando ele fala do pecado, ele termina chamando ao arrependimento. E ele fala, por isso arrependam-se. Pratique, lembre-te de onde caístes, pratica as primeiras obras, e aí ele diz assim, se não tiver arrependimento desse pecado, vai acontecer uma coisa. E Jesus fala, eu tirarei de vocês o seu castiçal. Sabe o que Jesus está falando para a igreja de Éfeso? Ele está falando assim, eu tenho porém contra vocês, que vocês deixaram o primeiro amor. Só que assim, se vocês não se arrependerem desse pecado, vocês não serão mais igreja minha. Quando ele fala em tirar o castiçal, ele está falando, vocês não serão mais igreja. Ou seja, não haverá mais fé, não haverá mais salvação, vocês não fazem parte de mim. Vocês não são meus. Está entendendo? Por causa de um pecado. Irmão, tem igreja, que você vai ler, que nós vamos estudar e vamos conversar nos próximos cultos. Tem a igreja de Laodiceia, a igreja, acho que é Pérgamo. Cara, os caras, é depravação total no meio da igreja. E Jesus não fala o que ele falou para a igreja de Éfeso. Jesus ainda, parece que Jesus está levando, tipo, não, arrependa aí, vai dar tudo certo. Mas para a igreja de Éfeso, a consequência de um não arrependimento, irmão, é não ser mais igreja. É não fazer mais parte do corpo de Cristo. É não ter mais nada a ver com Jesus. Por quê? Porque deixastes o primeiro amor. E aqui a cabeça explode, eu queria que a tua explodisse. Porque uma igreja que faz tudo certo, que só tem um pequeno defeito. Só que o problema é que não é um pequeno defeito. A igreja de Éfeso estava fazendo tudo certo, mas perdeu tudo o que era importante, porque eles não estavam amando como deviam amar. Aquilo que era importante na igreja se perdeu. A igreja de Éfeso virou uma igreja religiosa. Sabe o que é uma igreja religiosa em relação a Éfeso? É a igreja que tem muita facilidade
em ver o pecado no outro, mas muita dificuldade de encontrar o pecado em si. Porque eles viam os mentirosos, pecado, errado, errado, não. Como é que é crente uma praga dessa? Como é que é crente um diabeiro desse? Lázaro, desgraçado, não vai estragar a igreja de Jesus. Só que isso não valia de nada por conta que a essência se perdeu. Porque ainda que haja condenação de pecados, porque ainda que haja, e deve haver, eu acabei de falar para você que isso é bom para Jesus, só que quando perde a essência da vida cristã, nada mais vale, irmão. Nada mais é importante. Paulo escreve, 1 Coríntios 13, você conhece esse texto: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, é como um sino que retine, é como um ferro batendo em ferro, é completamente inútil. Porque não é sobre o que eu faço. Pensa, irmão, Paulo ele escreve o ápice do testemunho de Jesus, que é dar a vida como mártir. E ele fala, isso não vale nada se o sentimento não for verdadeiro. O que significa perder o primeiro amor? Não é sobre aquele ímpeto dos primeiros dias da fé. Pode até ter, pode até fazer parte, mas não é disso que Jesus está falando. É natural que nos primeiros dias de fé, a nossa empolgação seja uma. Jesus está nos ensinando coisas que são novas para nós. Nós nunca sentimos a presença e sentimos pela primeira vez, é algo surreal. Você ouvir Deus falando com você, Deus guiando você. Por isso que os primeiros dias de fé, eles são especiais. Sim ou não? Eles são como aquela lembrança do casamento, do namoro, de quando a gente ainda não tinha aquela intimidade, e cada olhar era tão especial. É como num relacionamento romântico. Aquele primeiro beijo, aquele primeiro cheiro, aquela primeira viagem junto, é especial, porque é o ímpeto do começo. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando do primeiro amor. Jesus está falando do primeiro mandamento, que é o amor. Estamos juntos? Jesus está falando, vocês perderam o mais importante. Vocês perderam o que vale. E o que vale? O primeiro mandamento. E o que é o primeiro mandamento, Davi? Amar a Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E depois, o seu próximo, como a ti mesmo. Irmão, quando nós perdemos a essência da fé, quando nós perdemos a essência do que é ser igreja, qualquer coisa que fazemos, ela se torna inútil. Nós estávamos aqui ontem, não estávamos fazendo algo espiritual, estávamos tendo um tempo de comunhão, mas tudo aquilo pode ser inútil, se a essência da nossa vida não estiver valendo, a essência da vida da fé. Montamos tudo para estarmos em comunhão, mas será que amamos uns aos outros? Será que amamos uns aos outros? Irmão, estar aqui hoje pode ser inútil. Eu estar pregando aqui por 1 hora, preparando o sermão, por horas da minha semana, pode ser inútil, se não tiver amor, se eu não estiver cumprindo o primeiro mandamento. E aí a minha pergunta para você é, porque eu não tenho muito tempo, infelizmente, você tem amado a Deus? O primeiro mandamento está sendo cumprido na sua vida? Porque, irmão, não é sobre práticas religiosas. A igreja de Éfeso fez algo que tem que ser feito. A ortodoxia, a perseverança, tudo aquilo que falamos há pouco. Mas ela deixou o que mais vale. O que você tem vivido, irmão? O que você tem vivido? Talvez nós estamos de fora, ou melhor, estamos dentro, olhando situações de fora. Como, por exemplo, outros irmãos da fé, outras manifestações de igreja, e com uma crítica pesada, defendendo ortodoxia, defendendo santidade. Não, isso aqui está errado, não, isso aqui não sei o quê. Mas estamos apenas cometendo pecados, porque a essência do nosso coração se perdeu. O que nos difere, irmão, do mundo, não é o quão santo nós somos, por incrível que isso possa parecer, por mais herege que isso possa parecer. O que nos difere do mundo não é o quão moralista nós somos. Aqui ficou mais bonito agora, né? Não é o quão a nossa moral é maior que a do mundo. O que nos difere não é o jeito de se vestir, não é as atitudes diárias, ainda que isso importe, como falamos, a partir da igreja de Éfeso. Mas o que nos difere é que dentro de nós existe uma natureza plantada por um Jesus que amou dando a vida. Isso nos difere. O que difere a igreja de qualquer outra instituição, em sua essência, é o amor. É amar a Deus. É o que a Adri falou há pouco.
do amigo dela, que é amigo meu, que deu um carro. Não conheço o coração dele, estou falando de fora. E o mundo diz que é louco, mas por que o mundo diz que é louco? Porque amou a Deus de uma forma que o mundo diz louco. Posso ouvir um amém? Amar a Deus é ter comportamentos com Deus que o mundo olha para você e diz louco, não por causa do moralismo, não porque você não faz o que o mundo faz, mas porque existe um sentimento em você, que faz com que nada mais seja mais importante do que Jesus, do que amá-lo. Irmão, a nossa luta pela fé não é por sermos moralistas, não é por gastarmos a vida pregando. E eu não estou falando que isso não é importante, porque eu fiquei um mês pregando que isso é importante. Não estou em contradição aqui. Mas tudo isso fruto do sentimento da fé cristã, que é o amor por Deus. Você tem amado a Deus? A igreja de Éfeso trabalhava, mas não amava. Só que eu digo para você uma coisa, irmão. Quando você não trabalha para Deus, é prova de que você não ama a Deus. Posso ouvir um amém? Bem baixinho, um amenzinho assim, amém, amém. Quando você não trabalha para Deus, é um sinal de que você não ama Deus. Porque uma forma de amar, o amor de Cristo é um amor de ação. Por que eu falo isso? Porque quando a gente prega amar a Deus, e o meu tempo é bem curto, e talvez eu até pregue sobre amar a Deus semana que vem. Vamos ver. A gente fala, não, eu amo a Deus. Deus é o primeiro na minha vida. Não, Deus. Estava lá o Pato fez gol hoje com São Paulo. Pato é crente. Primeiramente, glória a Deus. Não estou dizendo que não é uma verdade, mas é vocabulário nosso, vocabulário do jogador. Não, primeiramente, graças a Deus, né? Graças a Deus que nos abençoou, graças a Deus que a gente teve essa vitória. Deus abençoou um, não abençoou o outro no jogo, né? Vocabulário evangélico, vocabulário religioso. Quando nós falamos em amar a Deus, é a minha vida manifestar em todo momento que ama a Deus. Uma forma é o trabalho. Mas não o trabalho sem amor, porque o trabalho pode não ter amor, mas uma forma de amar a Deus é por servir a Deus, é por trabalhar para Deus. Eu posso ouvir um amém? Uma forma de amar a Deus é quando você está de frente ao pecado e você diz não. Você está amando a Deus. Você está dizendo, eu amo você mais do que eu amo o desejo da minha carne. Quando o testemunho que a Adri contou na oferta, quando eu largo um bem material, eu estou dizendo eu amo a Deus mais do que o bem material, sem equilíbrios, sem equilíbrio, na loucura mesmo, porque amar fala de loucura, não é, para amar a Deus não tem equilíbrio, irmão. Quando você é muito equilibrado, talvez você não ame. Talvez você encontrou na fé cristã um lugar, um bom lugar. Talvez para mim e para você, para alguns de nós, não sei. A fé cristã é um lugar, é um bom lugar. Como assim, Davi? A fé cristã é um lugar que eu estou e a minha vida está segura nesse lugar. Presta atenção nisso, irmão, isso foi algo que Deus me tocou nesse dia. Às vezes a fé para nós, a fé cristã é um bom lugar que eu estou seguro. O lugar da fé não é um lugar físico que eu estou falando de um lugar na vida. Eu encontrei um lugar, a fé cristã, é o lugar que eu estou, e esse lugar é bom, porque eu estou seguro. Na minha consciência, eu não vou para o inferno, porque eu estou na fé. Na minha consciência, minha vida vai dar tudo certo, porque Deus me abençoa, porque eu estou na fé. Então eu não vou ter muitos conflitos, como o mundo tem. Claro que conflitos eu sei que eu vou ter, todos sabemos, mas a minha vida vai estar um pouquinho mais controlada, porque eu estou num bom lugar, que é a fé. Você consegue entender isso? Muitas vezes para nós a fé é um bom lugar, um lugar de segurança, um lugar de paz com Deus, que a minha consciência não me condena, um lugar que eu garanto uma eternidade, que eu nem entendo muito sobre ela, mas é melhor garantir, né? É melhor garantir que vou ao céu do que ao inferno, então eu fico no lugar. E esse lugar é a fé. Só que quando Jesus fala disso, Ele não está falando de estar em um lugar. Não se distraia, irmão, deixa ali. O Jura resolve, fica aqui comigo, que eu estou terminando. Olhe para mim. Quando Jesus fala de voltar ao primeiro amor, não é um lugar, é sobre uma pessoa. Não é sobre um lugar, é sobre uma pessoa. Uma pessoa que eu recebi a revelação. E aqui eu volto para o começo da mensagem.
Jesus está com seus discípulos em um momento, e ele traz uma pregação forte. A Adri fez o devocional esses dias sobre esse versículo. E ele traz uma pregação forte e a multidão começa a ir embora. A multidão vai indo embora e Jesus olha para os seus discípulos, para os 12 e fala: e vocês querem ir também? Peguem e vazem, podem ir, porque essa é a mensagem. E Pedro responde algo para Jesus. E às vezes a gente faz canções dessa passagem de maneira equivocada, como por exemplo, para onde eu irei? Mas não é para onde, porque não é um lugar. Não é sobre um lugar a fé cristã. E quando eu falo isso eu pareço chato, né? Fica corrigindo as músicas, porque não. Só que Pedro não falou de um lugar. Pedro não falou para onde eu vou. Pedro falou para quem eu vou. Porque o coração dele não estava em um lugar. O coração dele estava em um homem. Não é um lugar, irmão. Muitas vezes nós não estamos no primeiro amor porque nós estamos em um lugar. O lugar da religião cristã. Esse é um bom lugar, é melhor estar aqui do que no mundo. Mas o primeiro amor, irmão, o primeiro mandamento é uma pessoa. Que eu olho e falo: ninguém é mais importante do que você para mim. Nada. Mas não é um discurso de pregação que eu choro falando, não. É uma verdade. Não é uma canção que cantamos há pouco. O primeiro amor, irmão, é uma pessoa. É um cara que eu encontrei. E nada é mais importante do que ele. O primeiro amor, irmão, é tudo na minha vida. Eu olho para esse cara. Jesus, o que importa é você. Jesus, é agradável a você. Jesus, isso é bom para você. Jesus, você está feliz com isso? Jesus, você está feliz comigo? Jesus, você está feliz comigo? O primeiro amor, irmão, é quando tudo na vida é esterco comparado à revelação da pessoa de Jesus. Não sei se isso faz sentido para você, é que fez tão sentido para mim, e espero que faça para você. Porque às vezes nós estamos só num lugar, cara, o lugar do evangélico. A gente vem no culto, a gente defende coisas, a gente tem uma filosofia, a gente tem uma mensagem, mas a gente não tem uma pessoa que a gente deita no colo. A gente não tem um cara que a gente está olhando para ele em todo momento. A Manu postou ontem, né, sobre olhar para Jesus. Sabe, irmão, eu tenho muito para falar, e eu não vou poder falar. Mas o que eu queria resumir sobre o pecado da igreja de Éfeso no primeiro amor é você amar Jesus, não o que Ele pode dar, não o que Ele pode fazer. Estava cantando essa canção hoje. Se tenho a Ti, eu tenho tudo. Se tenho a Ti, eu tenho tudo, o que eu preciso para viver. Vamos lá, mais uma vez. Se tenho a Ti, eu tenho tudo, o que eu preciso para viver. Deixa eu perguntar para você, isso é verdade, irmão? Isso é verdade para o Davi? Se tenho a Ti, eu tenho tudo. Estou aqui cantando. Vou confessar para vocês, saber que eu não estou brigando com ninguém quando eu falo as coisas. Eu estou cantando. Aí eu abro meu olho e falo: poxa, faltou tanta gente. Aí Deus fala: mas não é sobre ter eu? Você quer a igreja cheia para você pregar bonito? Não é sobre eu? Você estava falando que era eu, mas você quer o irmão que não veio para ele falar: a palavra foi boa, hein, pastor? Você está entendendo? Detalhes, coisas pequenas. O primeiro amor, irmão, é quando nada na vida mais importa. Nós temos Ele. E a gente sabe que Ele dá coisas, mas eu queria hoje que você fizesse de conta que Ele não dá nada. Se Jesus não fizesse mais nada por você. Eu tenho a Ti, eu tenho tudo. A igreja de Éfeso, Jesus já não era mais o suficiente. Jesus já não era o tudo. Era Jesus e uma boa conduta. Era Jesus e uma boa ortodoxia. Mas se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Não sei se isso faz algum sentido para você. Mas Jesus, Ele diz: arrependa-se. Olhe para você hoje, irmão, e pese o teu coração. O quanto Jesus é importante para você. O quanto Jesus é importante para você. O quanto esse nome mexe com você. Esse nome, Jesus. O quanto ele mexe com o teu interior. O quanto ele é significativo para você. Ou ele é só um lugar, um bom lugar, aonde é melhor estar aqui do que estar no mundo. Não é sobre estar em um lugar, é sobre uma pessoa que eu conheci.
E Ele mostrou todos os meus pecados, como diz a mulher samaritana. É sobre um cara, irmão. É sobre Jesus. Sobre ter Ele como o maior tesouro da vida. Que se tudo está dando errado, você está sem dinheiro, a vida está ruim, o relacionamento está ruim, o casamento está ruim, os filhos estão virados no saci, desculpa a palavra, mas só para você entender, está tudo caindo. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Se eu tenho a Ti, isso me vale mais que tudo. Minha saúde está ruim, nada que eu ponho a mão parece que dá certo, está tudo uma porcaria. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Eu tenho Ele. Isso é amá-lo. Isso é o primeiro mandamento, isso é o primeiro amor. E fazendo olhando para aquilo que eu falei há pouco, de a gente entender o primeiro amor como os primeiros dias da fé, e eu acho que faz muito sentido também. Porque nos primeiros dias da fé, quando você encontrou Jesus, nada era mais importante do que Jesus, sim ou não? Você foi tocado por Deus em um culto, em um quarto, sei lá onde você estava, e o sentimento do teu coração é, se tudo acabar hoje, se eu perder tudo não importa, eu encontrei Jesus. O primeiro amor. Você consegue entender isso, irmão? Jesus, ele diz, arrependa-se. Lembra do que você fazia. Lembra, você vê como existem obras? Você vê como o primeiro amor existe obras? Jesus fala, vocês estão fazendo um monte de coisa, mas não é o que vocês têm que fazer. Vocês têm que voltar às primeiras obras, as obras fruto do amor. Eles tinham, a igreja de Éfeso, um monte de obras. Jesus fala, vocês perderam o primeiro amor, então se arrependam e voltem às primeiras obras. Que primeiras obras eram essas? As obras frutos do amor, do sentimento em Cristo. E isso não tem como eu exemplificar para você, porque só você sabe o que um dia você andou com Deus, como você se comportou com Deus e como você está hoje. Ou como você mesmo sabe que você deveria estar e você não está. Aí eu deixo e oro para que o Espírito haja em você e te mostre. Mas arrependa-se. Lembra das primeiras obras, lembra dos primeiros sentimentos. Quando a gente se converte no começo, a gente ama tantas pessoas, né? Pô, você quer que todo mundo seja salvo. Você quer que todo mundo seja crente. Você fala, cara, que coitado do cara, mano. O cara não... Depois de uns anos a gente xinga todo mundo, né? Não quer que vá pro inferno mesmo, azar. Eu estou garantido. Mas é porque é um sem vergonha. Fala a verdade, é um sem vergonha. Não estou falando que não é, porque às vezes é um sem vergonha mesmo, irmão. Mas eu estou falando da essência do nosso ser. De amar. Amar a Ele. Amar o próximo. O primeiro amor. Fique de pé, vamos orar.